uma coisa que ficou para nós trazermos para vocês da semana passada, porque a Emilce levantou um texto aqui e uma outra pessoa que eu esqueci quem é que estava ali hoje, a Sabrina. Eu queria saber isso aqui, porque Lucas narrou de um jeito a chamada de alguns discípulos, ou dos mesmos discípulos, e Mateus narrou de outro. A narrativa, o primeiro evangelho que foi escrito foi de Marcos, não é? E foi direcionado aos gentios. Então é o primeiro, então acima de tudo ele é o mais original. Depois vem os outros. O Lucas foi escrito em resposta a algumas indagações, é uma narrativa histórica mesmo, mais detalhada. E Mateus é com relação ao reino, Jesus como rei. E o Saulinho então vai explicar para nós mais ou menos a época que isso aconteceu e como é que aconteceu, né? Ele passou a vida inteira se escondendo, e quando foi mais ou menos aos 30 anos, por aí, ele começa com o batismo, e o Saulinho vai explicar como é que chegou nesse ponto que a gente está aqui agora. A tentação no deserto, Mateus 4, né? Aconteceu, Jesus tinha 30 anos, então foi no ano em que ele completou 30 anos, no mês de outubro mais ou menos, tá? Então em outubro nós temos a tentação no deserto. Desculpa, outubro é batismo em outubro. Novembro é a tentação. Tá? Um mês depois você tem aí a tentação de Jesus no deserto, que nós vimos aqui intensamente. Então quando você lê assim, então do Espírito Santo, esse é meu filho amado, então o Espírito levou para a e passou um mês. Entendeu? Mas para a gente entender, você lê, então, não tem problema. Então, cronologicamente, não faz diferença nenhuma. Mas é para a gente entender que ele foi batizado e durante um mês ele o Espírito, então, conduziu para o deserto em novembro. E aí, no outro ano, já com 31 anos, foi quando nós começamos a ler aqui no 18, onde ele começa o processo dele de convocar, de chamar, de convidar os seus discípulos, né? Na Bíblia cronológica, nós temos tanto a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, você tem elas como se fossem no mesmo ano, né? Então você tem a primeira de Mateus, depois a de Marcos e de Lucas, como se fosse o mesmo ano, só que uma perspectiva de cada autor, Porque ele coloca os textos assim iguais, né? Exatamente. De acordo com a cronologia. Então o texto de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele os interpõe na mesma página, você entendeu? E aqui em maio, né? Exatamente. Em maio é que ele começa a escolha dos discípulos. Então ele estava vendo Cafarnaum ali e tal, etc. Começa a viver, começa a conhecer as pessoas e tal. E já começa a fama, entendeu? Sendo que o primeiro milagre a gente pode até ver depois, exatamente quando foi feito. O primeiro milagre foi a multiplicação do vinho lá, entendeu? A gente pode ver isso e dá para você. É interessante você, se pudesse, pesquisar na internet ou ter uma Bíblia cronológica e lê-la a partir do Novo Testamento, você seria muito edificado. Ô pastor, o app, no caso do celular, é a mesma coisa, sabe? Oi? O app, a Bíblia cronológica, no celular é a mesma Eu coisa? não conheço. Se tem, Eu instalei uma no celular, depois eu vou dar uma olhada para ver. cronológica mesmo. Cronológica, ela fala que é cronológica. Nos evangelhos é interessante, o que ela faz? Junta os quatro assim e cria uma ordem cronológica à luz de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Então, Depois você dá uma olhada para mim, por favor. Então esse texto aqui é maio de 26. Quando você vai lá no começo, eu já expliquei aqui para vocês, quando Jesus nasce é 5 anos depois do zero. Então você tem que pôr 5 anos a mais, entendeu? Isso eu já expliquei aqui. Então aqui é no 26, então com 31 anos ele começa a conversar aqui com os discípulos, chamados e tal. Então esse texto aqui eu vou ler de novo. Percorria Jesus
toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ou seja, ele começa a chamar os discípulos a fazer esses milagres. Vamos começar aqui. Primeira coisa é que ele pregava o evangelho do reino. Nós vamos ver esse pedacinho com calma aqui. Mas eu quero entrar na geografia aqui para você entender que Jesus, ele foi importante, Paulinho, na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Então ele estava trazendo um reino. João falou que viria um rei, ele vem, e ele começa a espalhar. O reino dele é isso aqui, né? Amor, justiça, bondade, cura, bênção, alegria no Espírito Santo, é isso. Não tem nada a ver com o que a gente toca assim a princípio, né? Nada a ver com essa mentalidade que a gente tem. A mentalidade nossa tem que ser essa de Jesus, de ser uma bandeira, gente, por onde a gente passa. Mesmo com os nossos, Jesus era perfeito, eu não, nem você não, mas você tem jeito de salgar a sua escola e iluminar, e ser uma pessoa famosa pela bondade que você faz. Aí ele fala assim, ó, da Galileia, norte, lembra? Israel está diferente do seu mapa aqui, ó. Galileia, aí tem o mar, as cidades em volta do mar, que é Decápolis, aquela região de Gadara, de onde o gadareno ou o gesareno veio, endemoniado. Todas aquelas cidades ficaram sabendo desse evento. Aí ele fala assim, Jerusalém, que é a capital ali da Judeia, a Judeia inteira, que é o estado de Jerusalém, e da além do Jordão. O Jordão passa aqui, Galileia aqui, o Jordão passa aqui, daqui para cá o Iraque é aqui, o Irã é por aqui, aqui é a Jordânia, a Síria é aqui acima da Galileia. Então, onde, imagina o mapa de Israel, onde você pensar, multidões vinham e o seguiam, porque o cara era fora do comum. Alguém aqui perguntou se na época tinha um Messias, né? Você? Tinha um Messias na época? Era comum. Era comum. Era. Só tem que, quando eles foram prendê-lo, por exemplo, aqueles soldados lá, dos fariseus e tal, eles falaram assim, não teve jeito, ninguém nunca falou igual esse homem. Ou seja, chegava assim, ficava paralisado. E em outra passagem, ele fala, diziam eles, ele fala como quem tem autoridade. E não como os outros, que era só blá blá blá. Ele falava e tinha autoridade, tinha unção, saída. Entendeu? Então esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é de bondade, de justiça, tem autoridade, você faz diferença na vida das pessoas. Então, esse papo, pastor, ora para mim, porque ela não é emprego, tem muito espírita, eu vou orar para você ficar. Essa entendeu? Assim, de muita gente, a maioria dos crentes. Está muito difícil, eu preciso sair, eu quero só ir para onde tem crente, vai estragar você. Que só, aí vira cooperativismo petista. Entendeu? Aí é ruim. Né? Fica assim, aleluia, glória a Deus, vou tirar o crucifixo. Né? A pessoa vira chefe da receita, já aconteceu na minha família, né? Vira chefe da família, né? Aí tem que tirar o crucifixo. Para que tirar o crucifixo? Você está lá, um dia se der, tira. Mas assim, vai tirar o crucifixo. Está na universidade agora, e lá na sala dos professores, tem uma santinha lá no canto assim, com vela acesa. Você vai querer tirar? Para quê? Você pode orar, põe.
Ah, Eu já fiz isso uma vez. Carnápolis. Ah, só podia ser. Prédio velho. tira o crucifixo. Tira os filhos para cá, tudo dentro do peito e tal. Guardei lá, ficou a marca lá. Comida parede. Adiantou. Comida parede. Comida parede agora. Tem gente que tem essas coisas assim, e são coisas evangélicas, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós vamos almoçar em tantos restaurantes, comer tanta coxinha, pastel, e lá na cozinha tem uma macumba lá no canto lá, e você está comendo pastel gostoso. Agora, o que você faz? É por isso que tem que orar antes. Orar para valer, não é reza não. Principalmente quando a família está reunida e o povo não é crente. Aí eu quero ver você orar. Gente, eu posso orar agradecendo alimentos nesse tom de voz? Ninguém vai falar, não ora não, ora não. Todo mundo vai falar assim, ora. Pode orar sim. Mesmo que não preste atenção, acha que é meio chato e tal. Aí você ora com sinceridade. Senhor, muito obrigado por esse pastel, pelo que a gente está aqui juntos com as crianças e tal. Nós consagramos esse alimento ao Senhor e que Ele nos faça bem. Em nome de Jesus, amém. É a hora que está no meio dos seus lá e você vai provar isso. Agora, quando está assim, tá, para tomar cerveja, comer churrasco, ninguém precisa nem orar. É só juntar. E ó, para dentro. Quero ver parar para orar. Aí você traz o reino. Com simpatia, viu? Não pode ser antipático também não. Mas tem que peitar. Senão fica comum. Fica normal, fica como os outros. Né? Então tá. Vimos aqui que a notícia espalhou, multidões viam seguir. Agora vamos lá para cima. Saulinho, percorria Jesus lá. Vamos nessa aqui primeiro, vai lá ler e aí vamos começar a comentar. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso. O que você acha disso aí? Por que ele começou pela Galileia? Não por Jerusalém? Porque tinha uma promessa em Isaías. Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz e tarará. Começou lá. E era a região mais pobre. Era tipo Piauí no Brasil. Ninguém dava nada por Piauí. Cafarnaum é ali também. Cafarnaum é na beira do mar da Galiléia. É no mar da Galiléia, mas é Cafarnaum. Já é uma cidade mais assim, vamos dizer, mais portuária e tal, etc. Mas é Galiléia. Quando se falava na região da Galiléia, Galiléia dos gentios. Aí fala assim, ó, vem ver o Messias, ele é Galileu, ele é até chamado de Galileu, né? Aí alguém falou assim, pode da Galiléia vir alguma coisa boa? Lembra disso, dessa passagem? Da Galiléia pode vir alguma coisa boa? Falaram disso. E ele escolheu os seus discípulos de lá, a partir de gente humilde. Porque Jesus sempre pendeu para esse lado, né? Você já percebeu? Jesus gosta mais de pobre. Ele gosta mais de pobre. Eu vim para os pobres. Ele disse. Não é que ele não gosta de rico, André. Mas o rico, geralmente, o rico assim, não precisa nem ser rico. É ter um pouquinho mais. Ele se já julga autossuficiente. Ele já não precisa perguntar. Ele já conversa com você. Com o pastor, por exemplo, né? O cara que tem mais dinheiro um pouco, ele conversa num outro nível, mesmo ele sendo burro, mais que o pobre. Mas o nível de conversa é outro. Porque tem dinheiro. Ou ele é estudado. Então Jesus prefere o pobre. Porque o pobre não tem nada. Ele tem dinheiro, e mesmo ele sendo culto, ele é mais humildezinho assim, ele já vem por baixo. Quem tem dinheiro e tal, vem por cima. Quem tem um pouco mais de intelectualidade, quer vir por cima. É interessante isso. Jesus sempre fez alusão a isso, né? Mas ele começou a fazer um negócio lá na Galiléia. Olha aí. Né? Toda a Galiléia começou por lá. Aí o que ele fazia? Olha isso, olha aí. Lê de novo esse versículo.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Tem três coisas que o evangelho de Jesus abrange: ensino, cura e libertação. Aí. Ensino, cura e libertação. No ensino, tá aqui, pregando e tal, falando das sinagogas, ensino. Né? Tem até uma frase que fala assim: a instrução começa nos púlpitos e termina nas brechas. Aprendi isso no seminário. Então, o ensino é a primeira coisa que Jesus veio fazer. Ensinar. Ensina a criança, chamou os discípulos para estarem com ele, para ensinar. Cura, acompanha também aqueles que creem. Você vai orar, vai curar, em nome de Jesus Cristo. Muitos vão ser curados, outros não vão ser curados. E libertar gente endemoniada. Muitos vão ser libertos e muitos não vão ser. Eu não saio na rua expulsando demônio. Ou na casa de algum familiar, ou de gente que eu vou visitar, que eu chego e sei que tem demônio lá. Mas eu não faço isso. E nem a gente precisa fazer isso. No caso de Jesus, os sinais que ele fazia e a presença dele era tão forte, tão vigorosa, que não tinha jeito de condenar, o trem acontecia mesmo. Certa vez, Saulo, eu perguntei para um pastor assim, mais experiente, quando a gente foi lá em Goiânia, eu era pastor auxiliar, solteiro ainda, eu perguntei para o pastor Joel: Pastor Joel, por que a gente não vê tanto endemoniado na igreja presbiteriana? Ele falou assim: ai meu filho, é porque nós não damos conta. Aí é verdade. Não, é que eu não entendi. Vou repetir para você. Ai pastor, eu perguntei para um pastor mais experiente, eu era solteiro. Porque eu estava incomodado, eu sempre li a Bíblia e tal, e eu estava aprendendo muita coisa. Né? Por que a gente não vê endemoniado assim na igreja presbiteriana, demônio pegando, para valer assim e tal? Eu falei assim: ai meu filho, porque não damos conta. Por quê? Porque é assim, sabe? Meio assim, empurrando, ele aparece. Onde Jesus ia, aparecia. Não tinha jeito. Alguma coisa tinha que acontecer. A vida dele mudava, mexia, chacoalhava, o demônio vinha correndo. Ah, cala a boca, rapaz. Não mandei você falar. Porque ele se escondia. Jesus atuava se escondendo, cara. Não é para aparecer. Entendeu? Mas ele ensinava. Se você guardar isso, já vai ser bom. Qual que era o ministério de Jesus? Ensinar, Ensino, cura e libertação. A quadrangular colocou o batismo com o Espírito Santo aqui. A igreja quadrangular tem esses três aqui e tem o batismo com o Espírito Santo, que é uma consequência da conversão e tal. Mas, biblicamente falando, esses três, se você guardar e tentar exercitar isso para que o reino venha, já é uma coisa muito boa. Ensinar, curar e libertar. Fala. Quando fala lá assim, quando ele fazia uma cura, fala vai e não fala nada. É por esse motivo assim, que ele quis pagar. Falei. Entendi. Depende, para o meu entendimento, né? Ele vai ter movimentos diferentes em cada cura, né? Eu acredito que naquele que ele diz vai e não fala para ninguém, né? O meu entendimento é que ele queria tratar o específico da pessoa. Né? Era muito claro que para ele isso não era assim, para o orgulho ou para o ego dele. Porque para outros ele vai falar assim: agora pega a sua maca e vai. Para outros ele não vai mandar pegar a maca. Para algum ele fala e é curado. Manda o seu empregado, vai lá que ela está curada lá. Para outro ele vai pegar a lâmina, vai colocar no olho. Para outro ele vai falar assim: vem no meio, estica a mão. A outra só de tocar na veste dele. Né? Então as dimensões de cura são muito interessantes. No meu entendimento, você vai ver isso na Bíblia, a
ou seja, a maneira única como que ele vai tratar cada pessoa, até a proposta final, dizendo quem me tocou, ou não conta para ninguém, ou pega a maca. A da maca é fantástica, o dia que a gente for ver, porque era no sábado, né? E sábado não podia fazer nada, Jesus manda ele pegar a maca. Foi intencional, porque ele ia encontrar um fariseu ali na esquina, ele com a maca na mão, né? E o fariseu vai questionar, enfim. Então você tem toda uma dimensão rica. No meu entendimento, Jesus, a cura dele não é só o físico, mas ele vai lá dentro da pessoa. Ou no orgulho, ou num conceito errado que ela tem, de rejeição, ou de superioridade. Vai trabalhar o engano que está lá dentro. E aí, junto com aquela cura física, a fala dele, seja estica sua mão, seja não conta para ninguém, vai ter um outro fator curador interno na pessoa. Ele não era motivado, muitas vezes, como nós somos, assim, só pode acontecer assim. Você pode ler Jesus, que ele faz tanta coisa de tanto jeito e dá respostas que a gente não entende, ou não esperava, não é? Ele podia falar assim, seus discípulos pagam imposto? A gente paga imposto sim. Pronto, acabou. A gente paga imposto. Mas nessa hora ele falou, Pedro, vai lá e pega um peixe e tira uma moeda. Aí ele paga o imposto. Né? Ele muitas vezes aceitava muita coisa. Aliás, ele tem alguns princípios. Jesus, ele sempre aceitava o pecador. Mas ele não aceitava o religioso. Nunca. A pessoa queria enganá-lo. Aí não tinha jeito não é? E dentro dessa dimensão que o Saulinho disse sobre curas, ele cura todo mundo? Aqui falou que ele curou a todos. Né? Nós somos evangélicos, até no Brasil. Todos. Todo mundo que chegou até Ele curou. Né? Nós não. Nós, no nome de Jesus, a gente cura. Aí Paulo depois fala que tem o dom de cura. Que ele dá para pessoas especificamente o dom de curar. Dentro da igreja. Mas ele tinha então o dom de curar total. Ele era 100% tudo. Ele não tinha erro nenhum nele. Então a coisa brotava automaticamente. E ele era Deus. Só um minutinho. Mas ele fazia quando ele queria. Segura a sua pergunta aí. Sobre fazer coisas específicas na hora que é para fazer. Como é que a gente faz isso? Você tem que procurar em Deus o momento. Se eu faço aquilo. Por exemplo, eu não tenho costume, não é do meu agrado pessoal, isso é pessoal agora, e nem da minha índole pastoral, ficar dando tarefinha para você fazer, para provar que você é crente. Você não precisa justificar comigo as coisas. Comigo, Alan. Pastor, e tal, eu não vim porque o Senhor... Tá bom, chega, o assunto acabou. É você e Deus lá. Eu falo 1, 2, 3 vezes, fulano e tal. Aí depois eu não falo mais, a pessoa já sabe. Vou dar um exemplo claro. Guarda a sua guarda. Semana passada eu estava lá assistindo futebol, tal, da Eurocopa, sábado à tarde, tal, etc. Aí uma irmã aqui da igreja me ligou. É irmã, é gente boa e tal, mas estava assim com um tipo de comportamento que não era ideal, não era bom. Físico até, estético até. Aí eu conversei com essa moça muito tempo assim no WhatsApp e Deus foi dando algumas coisas que eu até estranhei para mim. Eu falei assim, uma das coisas, por exemplo, tira sua foto do WhatsApp e põe outra. Eu nunca falaria isso para uma pessoa. Você pode pôr, até pintar de dizer de Ney Mato Grosso. Não estou nem aí para você. Se o Marcelo vier lá de Ney Mato Grosso, eu não vou perguntar para ele, por que você virou Ney Mato Grosso? Aí do Facebook pergunta, por quê? Porque só tem minhoca na cabeça. E fica com coisa física na cabeça. Eu não, se você engordou, emagreceu e tal. Agora, essa pessoa, Jesus foi me dando coisa, vai fazer isso. Seu cabelo está assim. Você tem uma máquina aí? Tem. Então você raspa a cabeça. Eu quero ver você de cabeça raspada amanhã na igreja. Falei para a pessoa. Cabelo. Eu não faço as coisas assim. Amanhã você
vai assim, assim, assim. Você vai vestir assim, assim, assim. Não é um costume. Eu creio e acho que é mais ou menos como Jesus, porque ele tinha plenamente Deus nele. Ele sabia exatamente, não fala nada. Para o outro ele fala, vai e fala para sua família. Para o outro ele, vai lá, você vai encontrar assim. Para o outro, você fica aqui comigo, vem orar, tal. Não é hora de orar, é de trabalhar agora, e assim vai. Me pergunta aí. É sobre curava a todos. Eu não consigo memorizar, mas não teve uma passagem, uma palavra que Jesus fala que curou poucos. Já fez poucos milagres. Poucos milagres. Numa cidade. É. Eu não lembro direitinho. Não tinha Cafarnaum. Aí vai do público, né? Não. Porque Na cidade O profeta não tem. aí ele cita, nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Foi um contexto específico ali. Entendeu? Por causa do povo. É por causa daquele ali. Aí teve gente que não teve nem fé. O cara da maca lá, os caras que levaram é que ele levaram. Assim, pelo menos o texto não mostra. Tem a mulher que tem fé. Se eu sou. Hã? O texto fala que Jesus viu a fé dos que estavam baixando. É. E a outra mulher tocou no vídeo, nasceu. Se eu apenas tocar, você é curado. Então, não significa que isso vai acontecer comigo hoje. A sombra dos apóstolos passava, tinha cara que a sombra pegava e curava. O reino é muito vasto em termos de ensino. Agora, já vai ler. Agora, o ensino tem que ser a partir daquilo que eu aprendo na regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Então pode vir com música bonita, com pregador que faz graça e tal. Eu vou analisar, e eu faço muito isso, graças a Deus. Assim, no dia que me mostraram fulano de tal, por exemplo, eu falei, tá, deixa eu ouvir. Aí eu ouço o cara e acompanho um pouquinho. Esse trem tá bom, não. Mas está toda a igreja, ai, gracinha, vamos trazer ele aqui. Eu falei, não é assim não. Música, você acha que é porque o Thales, não sei quem, ou o Fernandinho canta alguma coisa, eu vou atrás? Não. Eu vou atrás do que ele está cantando mesmo lá, e se está cantando direito aquilo que é reino de Deus. Porque o evangelho é do reino. Não é porque tem nome de evangélico, Candelária, que você vai. Então o ensino é isso. A cura é de acordo com a vontade dele. Porque nem todos são curados. O pai da Tamir, a gente orou por ele, pela saúde dele, ele morreu. Essa madrugada. Né? Nem todo mundo é assim. Então a pessoa pega um texto do Velho Testamento, de Isaías, né? Ele levou nossas enfermidades, ele levou e curou todo mundo, então a gente não vai morrer? A gente vai virar anjo? Não vai ficar hospitalizado, não tem diabetes, não tem queda de cabelo, não tem colesterol, não tem nada disso? Ué, não é assim não. Pois não. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Uma das curas que ele fez, acho que é a do cego, é uma das que ele falou, vai e não fala pra ninguém. Estou certo ou estou errado? Eu lembro que teve um que parece que ele falou, vai e não fala nada pra ninguém. Ele serve de nascença. Porque, no meu entendimento, precisaria falar, todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver o que tinha acontecido com ele. Não precisava falar não, deixa que as pessoas vão ver na sua vida o que foi feito. E ele desobedeceu. O cego Acho que desobedeceu. Foi um desses que E ele ele ainda falou. falou assim, quem ele era eu não sei, eu sei que agora eu vejo. Ele falou, Eles não foi? chamaram o pai e a mãe dele Isso, pra falar. foi por isso que ele falou, vai e não Mas fala tem nada idade, pra ninguém, né? é. E ele foi, eu entendo dessa forma, não precisa falar, responder. Fala assim. Uma pergunta, pastor. Voltando àquela mistério de Jesus, o ensino, a cura e a libertação, e a nossa vocação, a grande comissão, o senhor acha que hoje nós temos a vocação para esses três pilares do mistério de Jesus, ou não, houve restrição? A igreja hoje, ou particularmente, nós devemos ensinar, curar, libertar ou não? Sim. Ou a igreja aqui não está cumprindo isso? A igreja não está cumprindo. Assim, eu sem dúvida. Por quê? É inerente
ao que tem o Espírito Santo fazer isso. Só tem, Sirlei, que é por isso que tem um corpo, tem igreja. Tem dom de cura, tem dom de ensino, não é? E também, de certa forma, tem dom de libertação, porque tem gente que gosta disso. Tem uma fase da minha vida que eu aprendi isso. Particularmente falando, eu gosto de passar essas coisas, eu gosto de falar sobre libertação, sobre espíritos malignos e tal, ensinar a igreja. Eu não ensino muito na vida, eu ensino mais ou menos. Porque não vem no meu coração de ensinar tanto isso. Por quê? Porque você tem que ver também, tem muita coisa que dá ibope. Dá ibope. Ensino não dá ibope. Cura dá ibope. Não dá? E libertação dá ibope. Agora, a gente pode fazer uma campanha, não tem problema nenhum não. Vocês vão ver por algum tempo a vídeo lotada. É fácil fazer isso. Essas multidões seguiam a Jesus por causa disso. Não é por causa do ensino. Aliás, quando ele começou a ensinar para valer, eles vazaram. Pode observar na Bíblia lá. Ele fala assim, puxa vida, quem pode suportar esse ensino e essas palavras? E à vista disso, muitos o abandonaram, o deixaram. Aí o que ele faz? Ele pergunta para os 12, para os discípulos, querem vocês também ir embora? Por causa de quê? Odílio? Por causa do ensino. Aí o que eles dizem? O Pedro diz, porque o Pedro é mais afoito. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, palavra de vida eterna é ensino forte. Sabe o que me segura na fé cristã? Na segurança, no perdão dos pecados, no sangue de Jesus, no louvor, na adoração, no ensinar, no perseverar. O ensino. Eu estaria errado se eu pensasse que a cura e libertação, de alguma forma, seria uma estratégia para um mistério explosivo, assim, né? Além, Sirlei, eu creio assim, além da estratégia, é uma bênção que Deus quer dar a muitos. Porque não é bom quando alguém é curado na família? Alguém que recebeu uma cura? Eu vou citar para vocês. Hoje eu estava conversando lá no velório lá da Tamires e tal, com o Lucas e tal, falando da Micaela, né? De mim mesmo, porque a gente estava lembrando disso. Puxa, a gente orou por cara, hein? E Deus quis levá-lo. Deus não quis curá-lo. E a Tamires, Jóia, eu gostei da frase dela, falou, pastor, queria comunicar ao senhor que Deus quis levar o papai. Ele está lá, Ângelo Cunha, eu falei, puxa, andando com menina firme em Jesus, sem desespero, estava lá na cadeira, chorosa, fui lá, abracei e tal. Deus não cura todo mundo, agora cura através da igreja. Se você tiver o dom de cura, você pode exercer, tem que descobrir. Por exemplo, eu tenho o dom de orar por mulher que quer ficar grávida. Estou falando sério, não é? Eu tenho esse dom, Deus me deu. Lá no nosso grupo, todo mundo, se vocês quiserem ficar, fala comigo. Eu falo com o marido e a gente ora juntos e manda abraço. Aí é o seguinte, estou falando sério, no nosso grupo, não foi bem? Todos do nosso grupo, lá de casa, tiveram filhos, porque a gente orou com filhos. Todos, o João, todo mundo. Eu tenho esse dom, não tenho medo de falar. Desconfio que para alguma coisa eu oro de cura e uma coisa acontece também. Mas não fica espalhando isso. Eu já te falei isso alguma vez assim desse tipo? Nunca te falei. Mas eu gosto de orar por cura, gosto de ungir. Então, Sirlei, já vai. Isso que Jesus fazia aqui, que é o reino de Deus, é o evangelho do reino. Quando a igreja percebe que tem esse talento, esse dom, essa veia, infelizmente, explora e desvia o ensino. O pior, o ensino fica lá se der. Entendeu? Fala, Odília. Por que ele fala doenças e enfermidades? Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Enfermidade, doença, lunático. Ele até, aqui ele fala de doença espiritual, doença emocional, né? Lunático, gente doida, vinha, ele curava também. Ele fazia de tudo, era completo. Eu perguntei isso para você, eu vou pegar um gancho aqui no falar com você. Lá em Marcos, capítulo 16,
17, eu já perguntei isso, causa confusão, já causou confusão na minha cabeça, porque isso não está escrito que não acontece hoje. Essa palavra de Jesus para os discípulos que o viram subir. Fala assim, vai dar suas instruções em Marcos, só quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e esses sinais acompanharam os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, na libertação falaram novas línguas, pegaram serpentes, e se beberam algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficaram curados. Os três de novo, o ensino, a libertação e a cura. Por que a gente não vê isso? Porque a igreja não está vivendo isso. Eu acho que é porque o povo não tem fé mais. Não, fé até que tem, mas assim, não há essa intensidade que havia na época deles. Olha, eu já questionei a minha crença, vamos dizer assim, o meu creio, porque isso tem duas coisas. Primeiro é o princípio. Você não é porque você crê em Jesus, você vai ficar na fazenda buscando cobra para você pegar. Aí eu creio em Jesus, eu vou lá na casa do pai do Senhor, aí eu vou pegar Moisés pegou a serpente, eu creio em Jesus e tal, eu vou pegar no rabo dela, vai acontecer nada, não vai. Ela vai virar e vai te crau, e se for cascar você estiver na fazenda, você vai morrer. Entendeu? No caso de Paulo, tem uma experiência que vem que ela gruda, ela sai da fogueira, você lembra disso? Assim, ele sacode assim, e não acontece. Quer dizer, aconteceu isso aí. Mas é princípio. Você não vai procurar, eu vou beber veneno agora. Tem uma seita lá nos Estados Unidos, que apareceu no Fantástico, você viu? Eles pegavam em cobre, piam os treinos, e uns morreram lá. Morreram, claro que morrem, porque é um princípio. Agora, esse outro lado aqui, a igreja hoje, rapaz, nós temos aqui hoje 30 pessoas? 30 pessoas? 30, 35. Tá, nós temos 30. No domingo vamos 200. Se eu começar a fazer uma propaganda aqui, em cima disso aí, quinta-feira está cheio aqui. Se eu falar domingo, eu posso até fazer um teste. Mas eu tenho vergonha, Shaolin faz. Prosperidade. Gente, quinta-feira, assim, sério, porque aí eu faria isso mesmo, Deus falei. A gente pode fazer um dia. Eu falo sério. Se eu falar, gente, quinta-feira, eu e o Saulinho, nós vamos convocar vocês, porque nós vamos orar por libertação, por cura, nós vamos ungir com óleo, eu vou montar algumas equipes de oração com imposição de mãos. Isso aqui não vai caber quinta-feira. Vou ter que ficar de fora para filmar. Ou você acha que você duvida disso? Você vai ter que ficar lá na janela. Lá de fora. Vai ficar aquele bafo de gente aqui. Então, a igreja perdeu o foco. Por quê? Qual que é o foco? Primeira coisa, é o ensino. A partir do ensino, tem cura, libertação, mas é um tripé que pode fazer isso. Pode curar, deve libertar, mas aí tem que ter o discernimento de Jesus. Assim, às vezes a pessoa tem algum demônio que a persegue sim em casa, nos filhos, na casa, no quarto. Eu já orei muito com a Indilce, sem Indilce, com outros pastores, de ir lá e de perceber. Entendeu? É um princípio. Estes sinais seguirão os que creem. É o princípio para a igreja. E tem os dons que depois Paulo, ele teologizou, né? Esses dons aí. Tá bom? Vamos para o outro versículo agora, porque o assunto vai esquentando. Não, deixa o Saulinho falar então. Uma curiosidade aqui que o Jefferson falando, eu estou lembrando, que é Marcos 16, tem um id antes, né, dessa proposta aí. Rapaz, eu já ouvi dezenas de histórias, dezenas, pelo menos umas 13, estava contando aqui, na Jocu, de missionários que desbravaram o Amazonas, que foram picados por cobras. O Jimmy tem uma história que a cobra está aqui para dar um bote nele à noite. Ele pega na cobra assim na hora e tudo. São missionários que foram picados mesmo e estavam assim 3 dias no hospital e não morreram e sobreviveram, né?
E aí eu estou conectando isso aqui, né? Pensando também literalmente isso aí. Esses que foram, id, responderam sim para o id, estão lá, estão acreditando, estão pregando, estão curando, libertando essas pessoas e são acometidos por isso, né? Eu já ouvi histórias mesmo assim, e não era assim de 100 anos atrás, não, coisa que recente, 5 anos atrás, testemunhos que a gente ouve em reuniões de Jocum, de missionários, que vão desbravar campos tão arcaicos assim, então que não tem nada e que é difícil acesso e tal, e que isso acontece. E aí é muito interessante, eu lembrei de um testemunho, um pessoal que desbravou uma tribo no Amazonas, os Banauara, que o Jimmy pregou no sábado lá na abertura da Jocum. Eu conheci o casal que ele pregou lá, ele se emocionou e falou. Ela dizendo, a mulher foi picada por cobra, e aí a tribo falou assim, a sua mulher vai morrer. Ela foi picada de manhã, ela falou assim, ela não passa do pôr do sol, ela vai morrer. Ela tinha 20 e poucos anos, e ele, no interior de São Paulo aqui. E aí ela foi para Deus chorando, falou, Deus, o Senhor me trouxe aqui para morrer, se é para morrer, então eu vou morrer. E aí o sol se põe e ela não morre, e nada acontece. E naquela noite aquela tribo se converte, porque nunca antes foi picado pela cobra que ela foi picada, e não faleceu, e não morreu em horas. E ela sobreviveu e é tudo até hoje, o povo se converte, então você vai ter isso de fato. Uma coisa, pensando assim, né? Será que não acontecia mais as curas, os milagres? Porque aquele povo precisava disso para poder crer que Jesus era o Messias. Bem, hoje em dia a gente precisa ver uma cura para a gente crer em Jesus. O que hoje o povo do século XX, vamos dizer assim, né? Precisa para crer em Jesus? Eu acho que o povo hoje é muito mais racional do que o povo de antes. E como eu já ouvi falar sobre isso, e já não sei se é um versículo que acho que é um versículo do Provérbio de Salmo, que a glória de Deus está em esconder e a do homem em descobrir. Alguma coisa parecida assim. Hoje, o ser humano, com todo o avanço que existe, ele já sabe um pouquinho mais de como as coisas funcionam do que antes. Então eu acho que hoje é mais difícil de você convencer uma pessoa, por exemplo, sem Espírito Santo, só ali no científico, vamos dizer assim, do que era antigamente. Então hoje, hoje é muito mais, as pessoas veem para Jesus muito mais pela presença dele naqueles que são seus, do que por argumentação filosófica, como Paulo diz lá. Não estou querendo convencer de muitas letras, estou conversando mais na sua cabeça não. Eu acho que hoje eles são muito mais necessários do que naquela época. E tem outra coisa que eu estava pensando, né? Eu não lembro o versículo inteiro. Quando Jesus vier, o que ele vai querer encontrar na terra? Fé. Então, apesar de eu não estar vendo aquilo, o que é a fé? Você ter certeza de que aquilo potencialmente é possível acontecer. Então é a fé. Jesus falou assim, porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Terra é terra, né? Inclui todo mundo. Igreja, não igreja, todo mundo. E mesmo dentro da igreja, está faltando fé. Vamos parar por aqui e a gente continua semana que vem esse aqui. E vai orando por mim e pelo Saulinho aí, porque pode ser que algum dia eu tenha coragem de fazer isso na quinta-feira. Não, eu estou falando sério. Sabe por quê, Tiagão? Vou te explicar. Porque falando isso, quando eles vierem, talvez eu os decepcione. O quê? Pegadinha. Não, talvez decepcione porque eu vou ensinar mais do que fazer tudo, né?
Aí eu vou ensinar sobre isso. Eu não sei o que Deus... Pode ser que na época a gente jogue óleo no povo, faz coisas assim que